ele chama Pedro, Tiago e João. Antes disso ele estava em Cesareia de Filipe, ele estava ali anunciando a palavra, ele estava ensinando o povo, ele estava dizendo assim: olha, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e me segue. Se você quiser uma bênção de Deus, irmãos, toma a sua cruz, vem, irmãos, vem do jeito que você está, vem cansado, vem abatido, vem derrotado, vem doente, vem e coloca na cruz, coloca no altar, coloca o seu pedido, faça ele, entrega a ele, deposite nele todo dia, um dia, irmãos, você vai abrir os olhos e vai ver o Senhor com as mãos levantadas para a sua vida, e então você vai dizer: Senhor, hoje chegou o meu dia. Jesus então resolve levar Pedro, Tiago e João para uma montanha. Não tinha nem nome esta montanha, mas quando o homem de Deus, a mulher de Deus, coloca os pés em determinado lugar, irmãos, aquilo passa a ter um nome, aleluia. Passa a ter um nome, irmãos. E ele escolhe esses 3 homens e leva ele para a montanha. Depois de 8 dias de palavras, depois de estar ali naquele outro vilarejo, ele agora leva Pedro, Tiago e João para um monte, e ele levou para orar, não foi para dormir, ele levou para orar, meus irmãos. E lá eles estavam orando, eles estavam falando com Deus. Em dado momento da oração, aqueles homens que estavam ali começaram a ficar sonolentos, e eles dormiam e acordavam, mas o Senhor estava ali com um propósito. O Senhor queria se revelar a eles, meus irmãos. Olha só, Jesus queria se revelar àqueles homens hoje. Talvez você tenha acreditado apenas religiosamente. O Senhor Jesus quer se revelar a você. O Senhor Jesus quer se revelar a você. O Senhor Jesus quer se revelar a você. E ali, irmãos, eles estavam orando, falando com Deus, e eles estavam dormindo em dado momento, estavam sonolentos em dado momento, e certa hora. Por isso que é preciso ficar na presença de Deus, irmãos. Irmãos, é preciso ficar no caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É preciso ficar no caminho. Se você estiver fora, pode acontecer outras coisas, mas se você estiver no caminho e for cego, você vai enxergar. Se você estiver no caminho e o seu sangue estiver jorrando, a sua vida estiver saindo de você, então o Senhor vai te dar vida novamente. Ele vai estancar a hemorragia. Se você, irmãos, estiver no caminho e a sua lepra estiver se consumindo, a lepra do pecado, o Senhor vai restaurar você, porque você está no caminho. Mas se você estiver fora do caminho, diga: misericórdia. Essa misericórdia está fraca, fala melhor. Diga: misericórdia. Faz assim, misericórdia. Eu ouvi daqui, aleluia. Escuta, irmãos, agora aqueles homens estavam com Jesus. É preciso aproveitar o momento, irmãos. Jesus pode vir depois deste culto. O arrebatamento da igreja pode acontecer depois desse culto, irmãos. Eu preciso estar preparado. Os discípulos estavam ali com Jesus. Em dado momento eles olham e presenciam uma cena extraordinária. Pedro, o mais ousado daqueles 3, estava ali com os olhos cheios de nuvem de sono, mas ele pôde contemplar a glória de Deus, aleluia. Então não importa o seu estado, se você está sonolento agora, se você está cansado, abatido, o Senhor está dizendo: se você me ver, a minha bênção virá sobre a tua vida, hoje, sobre a tua vida. E ele olha, irmãos, e começa a contemplar o Senhor Jesus. E naquele momento, irmãos, o rosto do Senhor, o Deus entre os homens, caminhando sobre aquela montanha, começa a se transfigurar. O seu rosto fica, irmãos, como o sol do meio-dia. A roupa que ele estava vestindo agora começa, irmãos, a se branquear muito mais do que o branco que eles conheciam. Aquele brilho que eles não podiam olhar, que Pedro
não podia olhar. Então, irmãos, ali estava aquele homem contemplando Jesus como ele verdadeiramente é. Você precisa encontrar este equilíbrio em Deus. Você precisa olhar para esta chamada que o Senhor fez a você e a sua família e acreditar, irmãos, que quando você pedir, Ele vai responder, que quando você clamar, Ele vai te ouvir, que quando você precisar, Ele vai mandar miríades de anjos para poder cuidar de você e tocar na tua casa e nos seus negócios e na sua família e em tudo que você tiver. E agora, irmãos, debaixo daquela glória que Pedro estava vendo, ele então é ousado mesmo, não tem jeito, mesmo com sono, ele faz ali uma menção, ele faz uma palavra, ele observa e quer fazer alguma coisa. Ele chega perto de Jesus e disse: mestre, bom é que estejamos todos aqui, aleluia. Oh meu pastor, oh pastor Rubens, oh pastora Rosana, bom é que estamos todos aqui nesta noite para ouvir a palavra de Deus e receber um toque dele nesta noite. Bom é que estamos aqui, meu Senhor. Vamos fazer aqui um tabernáculo, vamos fazer aqui uma tenda, vamos fazer uma para o Senhor, vamos fazer uma para Moisés, uma para Elias. A glória de Deus era tão grande, irmãos. 2 varões desceram naquela montanha. Imagine vocês, irmãos, 2 varões de branco desceram naquela montanha, irmãos, e começaram a conversar com Jesus, aleluia. E começaram a falar, sabe o que, irmão? Sobre a morte dele em Jerusalém. Talvez Moisés dizia, talvez Elias dizia: eu queria estar no seu lugar, meu Senhor, eu queria estar no seu lugar, porque quando o Senhor chegar lá em Jerusalém, é lá em Jerusalém que vai acontecer o ápice final. Vão te colocar numa cruz, mas por causa desta cruz, toda a família cristã, toda a missão apostólica do tabernáculo central, todo homem e mulher deste planeta vai ter o direito de alcançar a vida eterna, aleluia. Ah, meus irmãos, e eles então ali, bêbados, envolvidos, sabe, estavam ébrios de sono, mas também estavam envolvidos por aquele brilho. Ele então diz esta palavra: vamos ficar por aqui mesmo, não vamos sair daqui não, irmãos. Você que está querendo voltar para casa para assistir qualquer outra coisa, ou para descansar porque você está cansado, com todo o direito, não, irmãos, vamos ficar aqui, diz amém, meus irmãos. Vamos ficar aqui e aproveitar este momento que Deus está nos dando, ouvindo a sua palavra, retendo no coração, irmãos, e então alguma coisa vai acontecer. Deus vai curar você e vai abençoar você nesta noite, aleluia. Eles estavam ali, irmãos, vendo a glória. Quando Pedro fez aquela menção, aconteceu outra coisa naquele lugar. Uma nuvem de glória, aleluia, irmãos. Uma nuvem começou a descer sobre aquele monte. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Você está imaginando você lá em cima e aquela nuvem descendo, sabe? Quase posso crer que seja aquela nuvem que descia quando Moisés subia o Monte Sinai. A nuvem de glória descia aquela montanha e estava ali. Quando a nuvem cobriu aqueles homens, tampou a visão deles, uma voz saiu do meio da nuvem que dizia: este é o meu filho amado, a eles você precisa ouvir. Este é o meu filho amado, irmãos. E ele ouviu aquela voz, o temor se apoderou daqueles 2 homens, daqueles 3 homens, ou melhor, o temor se aproximou, o temor estava dentro deles, e Jesus falou para eles: olha, do que vocês viram aqui, eu não quero que vocês falem nada, até que eu ressuscite dos mortos. E um olhava para o outro e não entendia o que ele falava, diz amém. Mas como eu disse no início da mensagem, ele escolheu 3 no meio de 12, irmãos. Quem quer ser escolhido aqui? Quem quer ser, irmãos? Quem quer ser escolhido, irmãos? Ele escolheu 3 no meio de 12, mas deixou 9 lá embaixo, no pé do monte, irmãos. Lá na cidade estavam 9 discípulos ainda. É isso, minha conta está certa? É isso mesmo, irmãos? 9 discípulos estavam lá embaixo, e o coração deles não estava muito alegre, não. O coração dos discípulos não estava muito alegre, não. Não estavam, não, meus irmãos. Sabe por quê? Porque ele havia escolhido Pedro, Tiago e João.
E os 9 estavam, e por que nós não fomos? Por que escolheu o pastor? Por que escolheu ela? Por que ela e não eu? Não é isso que acontece entre irmãos, irmão? Não é isso que acontece, sim ou não?